Hoje eu queria compartilhar com vocês como que Deus vê e como nós vemos a questão de frutificar. Nós vimos na semana passada, não é verdade? Pode botar o próximo slide aí, por favor. Todos nós plantamos sementes, né? Minha mãe falou sobre a questão dos filhos, de que o plantio começa sempre em casa, começa nos relacionamentos mais próximos. E se você esteve em alguma célula nessa semana, você também percebeu que cada decisão nossa, cada palavra lançada é uma semente. A Bíblia fala que a palavra lançada, ela não volta. A gente não consegue desdizer o que dissemos. Por isso temos que ter sabedoria ao falar. As palavras e decisões são sementes. Palavras constroem e também destroem. Palavras revelam o estado do nosso coração. A Bíblia diz em Mateus 12:34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Foi Jesus que disse isso. Jesus estava falando sobre vários assuntos, estava falando principalmente sobre os fariseus, e aí nessa hora ele fala, olha, pois a boca fala do que está cheio o coração. Nós não podemos falar daquilo que não tem no nosso coração. Quando tentamos falar daquilo que não está no nosso coração, soa falso, não soa? Soa aquela coisa rasa, aquela coisa que não tem profundidade. Então, quando o nosso coração está muito cheio de coisas boas, nós falamos sobre coisas boas. A perspectiva nossa, os nossos olhares sobre as situações são olhares positivos. É muito comum você pegar uma situação, a mesma situação numa empresa, numa família, muitas vezes num jogo de futebol, e aí você tem uma pessoa que está com as emoções, o coração tenso, carregado, e fazer uma avaliação negativa sobre aquela situação. E tem pessoas que não estão tão envolvidas emocionalmente com aquela situação, não é verdade? Estão de fora, estão mais calmas, elas olham para a situação e falam, olha, tem uma saída ali? Tem como a gente tentar mais alguma coisa? Ao longo da nossa vida nós temos essas diferenças. Mas sabe, a gente tem que entender que as palavras, elas revelam muito o estado do nosso coração. Quando Jesus falou isso, Jesus não falou à toa. Então a primeira pergunta que eu queria deixar no coração de vocês, antes da gente começar um estudo bem breve aqui da palavra, é como estão as suas palavras hoje em dia? Como estão as nossas palavras diante das situações que nós estamos passando? Porque por mais que as situações possam ser difíceis, e Jesus aqui ele não está falando que a situação tem que ser boa ou ruim, Jesus está falando que o coração, o meu e o seu coração, independente da circunstância que está inserido, vai emitir uma opinião, vai lançar uma palavra, vai fazer alguma coisa. Então como que tem sido as nossas palavras, meus irmãos? Nós temos tido palavras que encorajam, ou talvez palavras amargas, palavras que geram fé, como nós ouvimos aqui nessa noite, 3 testemunhos, palavras que geraram fé, palavras que criam que lá na frente o Senhor já sabia do que ia acontecer, e isso gerou fé no coração, porque a fé vem o quê? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós falamos constantemente amargura, coisas negativas, sobre nós mesmos e sobre as situações que nós estamos enxergando, o que você acha que vai acontecer com o meu e com o seu coração? Vai ficar mais amargo, não é verdade? Você já não está gostando da situação, está tendo uma situação em casa, não está muito boa. Aí você fala, não presta mesmo isso. Aí você está ouvindo isso, cai no seu coração e gera o quê? Mais raiva, mais injustiça. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Não é que nós não devemos nos expressar, não é que nós não devemos falar como nós nos sentimos, mas nós, como nós temos aprendido nessas últimas pregações, nós temos que olhar para as situações como Deus as vê. Nós temos que olhar para as pessoas como Deus as vê. Isso muda a nossa palavra, sim ou não? Mudaria completamente. Imagina se Jesus estivesse na situação difícil que você está vivendo, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. O que você acha que Jesus diria? Ei, porcaria de filho, esse não tem mais jeito. Se eu mudar de emprego, se esse chefe morrer, eu vou pegar o lugar dele. Desculpa a piada aqui, mas sabe, o que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar?
Porque sabe, Jesus habita dentro de mim e de você, o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Então nós podemos e devemos fazer isso mais constantemente. Espírito Santo, como que o Senhor quer que eu ore por essa situação? Como que o Senhor quer que eu me comprometa, que eu me posicione diante dessa situação? As palavras são muito importantes. Eu quero falar sobre dar frutos. Por que eu quero dar frutos? Porque se cada palavra é uma semente, cada palavra também gera um fruto. Todas as palavras que nós lançamos geram frutos. Para uma árvore dar fruto, ela precisa estar plantada, precisa ter raízes, né? E a forma que Deus quer transformar o nosso coração e as nossas palavras é através de uma vida enraizada. É uma vida que tem raízes profundas. Lá no Salmo 1, versículo 1 e 3, tem aí o texto, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, ou seja, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa lei medita de dia e de noite. Ele não só lê, ele medita, ele lê e pensa. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Então muitas vezes a gente... É poderosa essa promessa, não é verdade, meus irmãos? É uma promessa. Não é condicional, está falando, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não fica na conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, aquela pessoa que toma cuidado com as palavras, não ouve o conselho de ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não imita só porque estão fazendo, e não se assenta na roda dos zombadores, onde está todo mundo falando mal de alguém, ou falando mal da situação, ou pensando o pior da situação. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ou seja, quem medita na palavra de Deus, não ouve o conselho dos ímpios, não anda na conduta dos pecadores, e não se assenta na roda dos zombadores. Porque a palavra de Deus não vai dar espaço para a gente ter esse tipo de vida. Ao contrário, quem tem satisfação e prazer na palavra de Deus, é como árvore plantada à beira de águas correntes. A gente não tem como uma árvore plantada ao lado de um rio morrer. Não tem como ela apodrecer. Ela sempre está viva e no tempo certo dá frutos. No íntimo de cada um de nós existe um desejo muito profundo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. Esse desejo nasce em nós quando nós acreditamos no Evangelho, quando nós provamos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando a gente entende esse Evangelho, a primeira reação de um cristão que entendeu a palavra, que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, é não querer guardar isso para ele mesmo, é de querer compartilhar para outras pessoas. Em algum momento da vida, eu e você, que tivemos uma experiência profunda com Jesus, já tivemos essa vontade. Talvez hoje, o tempo passou, faz muito tempo desde o seu batismo, desde aquela sua experiência com o Espírito Santo, que hoje você fala, Gustavo, eu perdi um pouco esse fogo de evangelismo, de poder falar aquilo que Jesus fez. E se você saiu do Vida Vitoriosa hoje, e as mulheres que vão na semana que vem, vai sair cuspindo fogo, porque, eu quero saber, eu quero testemunhar aquilo que Jesus fez. É poderoso, gente, o encontro com Jesus, não é verdade? É poderoso, você quer testemunhar. Algum testemunho desse que nós ouvimos hoje faz você ficar pior? Faz você ficar pior? A única sensação que você pode ter pior é falar assim, poxa, eu devia ter fé como ele, então eu quero ter mais fé. Mas isso não é algo negativo, isso é algo positivo, isso é algo inspirador para falar, meu Deus, tantas pessoas estão passando pela mesma coisa que eu, coisas ainda mais difíceis, e Deus está provendo. Quem disse que o Senhor não se importa com aquilo que eu e você estamos passando? Ele se importa, Ele ama você. Mas sabe, é muito importante a gente entender de que quando nós temos essa experiência com Jesus, é natural nós frutificarmos para que outras pessoas conheçam a Jesus. A divina semente que a palavra diz é o Evangelho, é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus cai no meu e no seu coração, não tem como, deixa eu deixar isso bem claro aqui,
Não tem como a palavra de Deus cair no seu coração, cair numa terra boa e não frutificar. Não tem. Mas o terreno tem que ser bom. Não pode ser o terreno de pedra, como Jesus falou. Não pode ser o terreno de espinheiro. Não pode ser um terreno muito raso. Tem que ser uma terra boa. Então nós viemos domingo após domingo, vamos no G100, ouvimos a mensagem, o Evangelho cai no nosso coração, não é verdade? Cai lá. Mas este Evangelho que tem sido pregado neste púlpito, que tem sido ministrado na célula, quando você lê, faz a sua devocional, tem encontrado no seu e no meu coração raízes. Nós temos deixado a palavra de Deus cair no nosso coração, a ponto de transformar as nossas atitudes e pensamentos. Ou a gente ouve e fala, nossa, legal, hein? Vai uma boa frase para o meu Instagram. Não, isso é uma ótima frase para eu poder, enviar no grupo crente que eu tenho. Mas qual é o nosso nível de relacionamento com esta palavra? Com esta palavra que, meus irmãos, é o livro mais impresso no mundo, é o livro que tem traduções e que muitas pessoas morrem para ter uma página disso aqui. Qual que é o nosso nível de relacionamento com a palavra de Deus? Sabe, esse desejo que nós temos de impactar a sociedade, na vida das pessoas, não vem de nós, vem de Deus. Então quando nós perdemos esse ímpeto, essa vontade de evangelizar, de cuidar, de ir atrás, é porque nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus. Não é natural para um cristão receber a palavra constantemente e não querer ir atrás de uma outra pessoa e cuidar e pregar o evangelho para ela. Não é natural. Como que nós temos vivido? Porque nós fomos enganados pela correria do nosso dia a dia, pela rotina agitada do nosso dia, de que se nós conseguirmos só orar e ler um trechinho da Bíblia, tá ok, nota 10. A gente pensa muito em performance e pensa muito pouco nos relacionamentos, na nossa vida sendo transformada e na vida de outras pessoas sendo transformadas. Lembre-se disso, Deus desde a criação quer ter um relacionamento comigo e com você. Mas tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ou que tiveram uma experiência negativa com a igreja, que precisam de restauração. E Deus quer usar a sua vida para alcançar e restaurar ela e apresentar um Jesus que ama ela. Isso incentiva, isso empolga o seu coração? Porque se isso deixa frio o nosso coração, se esse desafio não empolga a gente, o que pode acontecer é que a gente talvez está muito envolto nas nossas próprias questões. Estamos talvez longe do coração do nosso Pai. Deus, Ele cuida das nossas coisas, meus irmãos, mas nós precisamos cuidar das dele. Se nós levarmos primeiro, considerarmos e buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que a palavra diz? As demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é promessa também. Isso não é a única condição é busquem o reino de Deus. O reino de Deus são as pessoas sendo curadas, libertas, restauradas, relacionamento com Deus. Se nós buscarmos isso, as nossas coisas Deus vai tomar conta. Você não preferia que Deus tomasse conta das suas coisas? Olha, eu não sei, eu preferia muito que Deus cuidasse da minha conta bancária, que Deus cuidasse dos meus relacionamentos, das pessoas, mas Ele está cuidando. A questão é a nossa percepção. No G100, ontem, dos jovens que nós tivemos, nós conversamos muito sobre isso e veio no nosso coração, enquanto a gente conversava e orava, Deus quer aumentar o nosso nível de entendimento, de discernimento. Você acha que Deus está com as bênçãos, com as revelações empacotadas e guardadas num baú escondido com 60 anjos em cima? E falando, olha, se Ele fizer tudo certo eu vou entregar. Não. O Senhor tem as bênçãos, a revelação, o entendimento para nós pronto. Por que a gente não vê? Por que a gente não recebe? Por que a gente não entende? Porque muitas vezes as nossas palavras são negativas. Não, isso não vai acontecer. Não, isso só aconteceu com a Débora e com o Preto, comigo nunca vai acontecer. Não, isso é muito impossível, não sabe a minha história, eu não mereço isso.
Você já pensou assim alguma vez? Eu reconheço, eu já pensei. Isso vai contra a palavra de Deus, meus irmãos. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Olha o que João 15, próximo slide por favor. Olha o que João 15 diz. Jesus falando: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Acabou, vamos embora? Só esse texto aí já deveria ser o bastante para a gente tomar um choque de realidade. Jesus falando. Olha o versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Gente, podia ser só esses 2 versículos, né? Na Bíblia inteira. Gente, olha isso, Jesus está deixando tão claro para a gente, de que a nossa única função é estar conectado a Ele. De que se a gente estiver longe dEle, nós não podemos fazer nada. Mas por que a gente luta em viver uma vida contra isso? Não, eu tenho muita coisa para fazer, tenho muitas prioridades. O Senhor não entende. Ele não entende? É lógico que Ele entende, Ele ama você. Ele está interessado nos seus problemas, nas suas dificuldades, mas Ele não está olhando só para os problemas e as dificuldades. Ele está falando: eu já dei a saída, eu vou restaurar e eu vou usar a vida dele para abençoar outras pessoas. Jesus não olha no problema, Deus não para olhando no problema, Deus passa e olha para aquilo que Ele vai fazer depois disso. Agora, se eu e você só olharmos pelo problema, olharmos pela tristeza, olharmos pela dificuldade, nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga. Se eu e você somos discípulos de Jesus, então o nosso chamado e destino são para que sejamos frutíferos. Deus não quer que você seja moderadamente frutífero. Deus quer que você seja muito frutífero. Fala para a pessoa do seu lado: Deus quer que você seja muito frutífero. Muito frutífero. Fala de novo: muito. Arregala o olho assim, ó, muito. Porque a gente pensa: ah não, é só um pouquinho. Se eu orar para um irmão ali, se eu fizer uma coisinha positiva, se eu doar uma cesta básica, se eu fizer um pouquinho, já está bom, obrigado Deus. Não, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Graças a Deus por isso. Por isso que Ele quer que eu e você sejamos muito frutíferos. Muito frutíferos. Pode botar o próximo, por favor. Frutos não são atividades religiosas como ir à igreja, ler a Bíblia, guardar os 10 mandamentos ou pregar o Evangelho. Frutos significa que, quando alguém provar a sua vida, ela terá gosto de Jesus. Se você está totalmente enxertado em Jesus, ou seja, conectado com a videira, Ele diz que você produzirá resultados palpáveis que farão as pessoas dizerem: isso é o que é ser um cristão. As pessoas não têm que ver a nossa religiosidade, elas não têm que ver como nós abrimos mão do futebol para ir no culto, que a gente abre mão para ir numa célula. As pessoas têm que provar da nossa vida e falar: meu Deus, isso é ser um cristão de verdade. Essa pessoa não é a pessoa dar uma mordida em você, mas ela tem um nível de relacionamento com você tão profundo, tão real, olho no olho, que ela fala assim: caramba, ele pensa diferente, ela vive uma vida diferente, as prioridades são diferentes. Caramba, isso é ser um cristão. Isso é ter um fruto. Nós não fomos chamados apenas para dar fruto, mas muitos frutos. E não somente muitos frutos, mas frutos que duram, frutos que permanecem, disse Jesus. Existe diferença entre alguns frutos e muitos frutos. Os planos de Deus para mim e para a sua vida não são modestos. Ele não fica satisfeito com pouco resultado. Ele espera ver muitos frutos, e eu e você devemos esperar também. Se a nossa expectativa é lá embaixo, o que você acha que Deus pode responder para mim e para você? Não tem expectativa, é mais do mesmo. Tem um livro muito legal chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis.
É isso mesmo que vocês ouviram. C.S. Lewis é um escritor, Segunda Guerra Mundial, 1945, ele escreve um livro como se ele fosse o diabo ensinando os seus aprendizes a como acabar com a vida de um cristão. E aí, em um dos trechos desse livro, ele fala assim: faça com que os cristãos cheguem num ponto onde eles estejam cansados de mais da mesma coisa. Aí a gente pensa que é uma coisa boa, né? Esse incômodo, né? Não, eu quero mais, eu quero mais. Mas sabe o que ele está falando? Ele fala assim: quando os cristãos ficam cansados de mais do mesmo, eles começam a esfriar. Eles começam a esfriar. É mais do mesmo. É mais um culto do mesmo. É mais uma célula do mesmo. É mais um discipulado do mesmo. É mais uma palavra da mesma. E aí a palavra está saindo, não está, gente? E está caindo no nosso coração. E aí no nosso coração a fé começa a se esvair. A expectativa vai embora. E quando nós nos apresentamos diante desse Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele fala: olha, eu quero te revelar, eu quero te entregar, eu quero que você entenda as coisas que eu tenho guardado para você. Só que a nossa expectativa está lá embaixo, do tipo: Deus, olha, essa semana faz cair o meu salário no dia certo. E Deus está muito mais interessado em te revelar os segredos dEle, em entregar para você novos planos, novos projetos, para você orar pelas pessoas, para você orar e pessoas serem curadas. Enquanto isso, nós estamos com a nossa expectativa tão: oh Deus, me ajuda, eu sou tão pobre e miserável. Nós precisamos nos posicionar como filhos e filhas de Deus, meus irmãos. Nós vamos falar: Senhor, eu sei o Pai que eu tenho, eu confio nele, e eu sei que Ele me chamou para frutificar. Fruto não tem a ver com a sua habilidade, fruto não tem a ver com dom, fruto é para todo cristão que está conectado com Jesus. Eu não tenho fruto de falar, o meu fruto é quando as pessoas que estão perto de mim conseguem ver Jesus. Não é sobre a habilidade que eu e você temos, é sobre o quanto da nossa vida brilha a luz de Cristo. Isso é diferente, porque muitas vezes a gente vê fruto como dom, a gente vê fruto como performático, o homem vê muito fruto como algo que engrandece o próprio homem que tem aquele fruto. Mas Deus está falando: olha, o fruto que eu vejo, frutificar para mim, é pessoas que se relacionam, e nesse relacionamento eu posso brilhar a luz, eu posso restaurar, eu posso salvar, eu posso curar. Faz sentido para vocês isso? Não é sobre externo, não é sobre aparência, é sobre coração, é sobre intimidade, é sobre relacionamento. Então fruto significa que quando alguém quer provar da sua vida, ela vai ter gosto de Jesus. Pode botar o próximo aí. Quanto você acha que pode conhecer Jesus e se parecer com Ele? É pouco ou é muito? Jesus falou que nós faremos as mesmas obras que Ele fez e obras ainda maiores. Você crê nisso? Ó, meu irmão, 3,5 acreditaram. Você crê nisso? Porque isso exige não só um nível de intimidade com aquele que tem todo o saber, que é o Espírito Santo, mas exige também um nível de ousadia, de nós falarmos: Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para dar fruto, e eu vou me posicionar, e eu vou me comportar dessa maneira, e eu vou priorizar aquilo que faz com que eu esteja conectado contigo todos os dias. Porque o nosso único papel, como Jesus disse, é estar conectados com Ele. Meus irmãos, nós seríamos uma outra igreja, a sua vida seria totalmente diferente se diariamente nós orássemos e perguntássemos: Senhor, tem algo que eu preciso me arrepender? Senhor, eu oro pelos meus irmãos, pela minha igreja, pelos meus familiares. Senhor, eu estou aqui para te adorar, e a gente adora o Senhor. Se nós fizéssemos isso todos os dias, eu tenho certeza que a nossa vida seria diferente. Se arrepender das coisas, nós precisamos arrepender. Orar as orações que Deus quer que nós oremos, não somente: Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém, mas a oração pelas pessoas, a oração que Ele quer que nós façamos. Porque sabe, meus irmãos, Deus quer que você faça orações que você nunca fez. Eu estou com isso no meu coração desde ontem, no G100, sabe? Foi uma bênção o G100 ontem.
E se você não vai no GC, ou se a sua expectativa é muito baixa, eu quero incendiar você. Vá com a sua expectativa alta para a célula. É muito bom o que Deus pode fazer. E sabe, enquanto a gente estava lá, me veio isso forte no meu coração. Deus quer ensinar eu e você a fazermos orações que nós nunca fizemos. Muitos de nós pensamos, eu não posso orar para uma pessoa ser curada, eu não posso orar por prosperidade, eu não posso orar, Senhor, para que demônios vão embora, eu não posso orar para Deus restaurar casamentos. Quem disse que você não pode? Você pode, o Espírito Santo habita dentro de você. Só que para a gente ter essa ousadia de saber como orar, Gustavo, eu não sei como orar. Maravilha, glória a Deus você não sabe. Por isso que o Espírito Santo é dentro de você, Ele te ensina a orar. Mas nós temos que ser ousados. Nós temos que olhar as necessidades das pessoas, saber do que acontece ao nosso redor e falar, Senhor, eu vou me colocar na brecha, eu vou orar por aquela pessoa. Nós estamos dispostos, porque isso é estar conectado com a videira, entende? Estar conectado com a videira não é fazer práticas religiosas, não é ir ao culto sempre. Não é cumprir os 10 mandamentos. Estar conectado com a videira é ter um relacionamento íntimo, individual com Jesus. Quanto você acha que consegue apresentá-lo ao mundo? Essas perguntas mostram muito qual é o nosso nível, do que nós acreditamos sobre nós mesmos. O quanto nós acreditamos que Cristo em nós realmente pode transformar a situação que nós estamos. Como é que você responderia essa pergunta? Sabe, meus irmãos, o profeta Isaías falou que sempre existem águas mais profundas. E eu creio nisso aí. Sempre existem águas mais profundas. Ele era um profeta, ele ouvia direto de Deus, e esse cara que ouvia direto de Deus falou, olha, tem águas mais profundas. Ezequiel, perdão, não Isaías. Obrigado, Maria. Gente, se ele falou isso, você não crê que tem águas mais profundas? Eu não tenho como crer ao contrário. Mas se eu começar a falar, não deu. Mas esse irmão é difícil. Mas nunca vai acontecer, a nossa fé vai embora. Meus irmãos, frutos duradouros somente acontecem quando eu e você permanecermos nele. Frutos duradouros não existem se nós não estivermos conectados com Jesus. Não existe. Sabe, Deus não está no negócio de transformar a sua vida por um dia, por um mês, por um ano, por uma década. Se você falar assim, qual é o melhor ano da sua vida com Deus? Talvez você lembraria de um ano que você exerceu muita fé, que você orou e as coisas aconteceram, e aí você tem aquela experiência boa. Mas por que esse ano que nós estamos vivendo hoje não pode ser o melhor ano que você tem na sua vida do seu relacionamento com Deus? Por que não pode ser? A nossa barreira não, a situação do mercado mudou, está tendo que trabalhar muito mais. Não, mas nasceu trigêmeos, a vida mudou. Mas eu perdi meu emprego. O Senhor não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Essa revelação, esse entendimento disso, faz com que a gente confie em Deus independente das circunstâncias. Então sabe, Deus Ele está no negócio de mudanças permanentes. Ele não está no negócio de muda um pouquinho, muda 6 meses, desmuda, volta para a vida velha. Não tem esse negócio. A regeneração é uma vez, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nos trouxe nova vida. Aquele que crê em Jesus está salvo. É uma vez só. Mas se nós não estamos conectados na videira, essa vida se torna confusa. Meus irmãos, chegou o momento de nós colocarmos no nosso coração e vivermos uma vida que só existe conectada com Jesus. Na minha e na sua vida, não pode ter outra opção a não ser viver uma vida com relacionamento com o Espírito Santo. Se nós se nós nos enganarmos com qualquer outra história, nós estamos lascados. Nós vamos viver uma vida cristã pesada, sem sentido. E Deus não quer que a gente viva essa vida. O que significa permanecer, frutos que permanecem? Pode botar o próximo aí. Frutos duradouros apenas está errado aí. Frutos duradouros apenas acontecerão, Jesus disse, se permanecermos nele, né? E o que isso significa? Pode ir para o próximo, Paulinho.
No ciclo do crescimento das plantas frutíferas, o fruto é a última coisa. Quando você planta uma árvore frutífera, o fruto é a coisa que aparece por último. O ciclo começa com uma semente sendo plantada no solo. Quando é regada, essa semente começa a se romper e cria raízes. É o feijão, é o broto de feijão no algodão da escola, que começa a crescer, não é verdade? Ele rompe primeiro, você vê que ele está ali verdinho, e as raízes começam a crescer. Esse sistema de raízes continuará a crescer conforme a semente forma um broto, que eventualmente emergirá do solo para o ar, a luz e o sol. Então ela demora um pouquinho, ela cria primeiro raízes para depois começar a subir. Tanto a planta quanto as suas raízes continuarão a crescer até que a planta esteja forte e madura o suficiente para dar frutos. Uma planta frutífera, quando ela começa a crescer para cima, ela nunca para de crescer para baixo. Porque se ela parar de crescer para baixo, ela não cumpre com o propósito dela de dar fruto. De forma muito significativa, para a planta sobreviver, quanto mais para dar fruto, suas raízes precisam ocupar mais espaço embaixo da terra do que a planta ocupa em cima. Olha essa árvore aqui, que interessante, que tem lá nos Estados Unidos. É uma sequoia. Já ouviram falar dessa árvore? Eu acredito que é a maior árvore que existe no mundo. São duas crianças abraçadas com uma parte de um tronco. Deixa eu sair daqui. Tem como apagar um pouquinho aqui essa segunda? Só para... Passa a próxima foto aí, Paulinho. Olha aí o tamanho de uma pessoa. E não é uma não, é um parque nacional inteiro. Acho que é o Yosemite, né? Que tem tudo, o Yosemite tem tudo isso aí, ó. Vai para o próximo. Olha a altura dela. Passa um carro dentro de uma. Eles abriram um buraco para passar um carro dentro. Isso começa com uma semente. Começa com uma semente. Olha a raiz de uma sequoia. Olha o tamanho dessa raiz. É lógico que ficou uma parte lá, né? Olha o tamanho disso. Como é que nasce uma árvore daquela altura sem raízes? Meus irmãos, não tem como nós vivermos uma vida cristã que cresce, que exalta Cristo, que mostra, se a gente não tiver raízes profundas, criadas no secreto com Deus. Raízes criadas no interior, onde nós colocamos e lançamos palavras de fé, onde as nossas palavras creem e declaram quem Jesus é. E não as situações e os problemas que estão acontecendo na nossa vida. Pode passar para o próximo aí. A frutificação na nossa vida acontece de forma semelhante. Deus planta a semente de sua palavra e rega com seu Espírito Santo, trazendo ela à vida. Então começa a trazer-lhe um vislumbre de quem você foi criado para ser nele, e o que ele o está chamando para fazer com ele. E então ele começa a construir um sistema de raízes no seu coração. Tudo começa com uma semente, a divina semente, o Evangelho. Cai no nosso coração, frutifica. O Espírito Santo rega, o Espírito Santo faz ela se desenvolver. Sem o Espírito Santo, a semente do Evangelho não frutifica, ela não cresce. Sem relacionamento com a palavra, sem vida de oração, não cresce. Não é aparente. Deus não está interessado na aparência. Deus não está interessado numa mudança que dura 3 meses, num compromisso que dura 3 meses, num compromisso que dura um acampamento, num compromisso que dura um batismo, num compromisso que dura um curso. Deus está no negócio de um compromisso que muda, que traz transformação e mudança eternamente. Porque quando nós estivermos no céu, eu não quero levar as coisas ruins que eu sou, eu quero ser lá no céu o que Cristo enxerga que eu sou. Você quer levar suas coisas ruins, suas inseguranças, suas tristezas para o céu, para a vida eterna com Deus? Imagina viver triste a vida em vida eterna. Horrível. Eu não quero isso. E Deus não quer que a gente viva uma vida triste, miserável na vida eterna, muito menos aqui. Mas para isso nós temos que ter esse relacionamento com o Espírito Santo.
Então a frutificação acontece dessa maneira, o evangelho cai. E olha, meus irmãos, nós ouvimos aqui o evangelho muitas e muitas vezes, constantemente. Está na hora de cair no nosso coração e criar raízes profundas e transformar a nossa maneira de viver e transformar a nossa palavra, os nossos pensamentos, para sair o fruto e outras pessoas experimentarem deste fruto. Chegou o tempo. Ah, Gustavo, mas não é para mim. Me explica por que não. Deus vê o melhor em você. Ele não está olhando as suas deficiências, debilidades. Não para de se comparar. A comparação tira todo o agir do Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, creia, leia a palavra, converse com pessoas mais maduras que você confia. E comece a fazer essa oração: Senhor, eis-me aqui. Qual é o fruto que o Senhor quer gerar na minha vida para que outras pessoas experimentem? Qual é o fruto? Tem lá o fruto do Espírito, lá em Gálatas. Tantas coisas que as pessoas podem experimentar na minha e na sua vida. O seu coração é o ponto de conexão com Jesus, o lugar onde você se tornará enraizado em seu relacionamento com Ele. A boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração não está conectado com Jesus, o que vai sair da nossa boca? Palavras de maldição, palavras de amargura, palavras de tristeza, palavras de destruição. Esse é um filtro simples. Quando tem um desafio na sua vida, qual é a sua primeira palavra? Deus pode fazer essas coisas, ou "ih, lascou". Você já pensa em qual é a ferramenta, qual emprego você vai abrir mão, qual a situação que você vai mudar na sua vida, qual empréstimo que você vai pegar, ou você vai falar: Senhor, me mostra onde o Senhor está nisso e como o Senhor quer que eu haja. Isso diferencia, essa é a diferença clara do nosso dia a dia. Não estou falando de algo ultra mega espiritual, estou falando de decisões diárias que eu e você tomamos quando estamos conectados com a videira, quando o nosso coração está conectado com Jesus. Minha mãe sempre falava: cabeça vazia, oficina do diabo. E às vezes a gente tem muito cabeça vazia. Fica um tempo em casa, sei lá, o marido não chegou ainda, ou a esposa trabalha fora também não chegou, ou você está indo para o seu trabalho e voltando e fica aquela cabeça vazia, pensando em nada. É nesse momento que o diabo coloca dúvidas. É nesse momento que ele sugere o conselho dos ímpios. Aí você fica na dúvida: o que eu faço? O que eu faço? Meu irmão, Senhor, lê a palavra, bota um louvor para ouvir. A gente precisa estar conectado com a videira. A conexão com a videira depende de mim e de você, não depende da videira. Porque ela está sempre enviando coisa. Ela está sempre enviando bênçãos, renovo. Mas eu e você precisamos escolher estar conectados. Nós precisamos escolher ser ramos frutíferos. Porque a palavra diz no texto de João 15 que aquele ramo que está lá, mas ele não dá fruto, o que acontece com ele? Ele é cortado e jogado no fogo. Nossa, é uma ameaça? Então não, é o que acontece. Porque Jesus, Ele não está lá para perder ramo. Ele está lá para gerar mais ramo, para dar mais fruto. Mas aquele que opta por isso, a palavra diz que será cortado e jogado fora. Então o meu e o seu coração é o ponto de conexão com Jesus. Jesus, Ele quer estabelecer uma conexão íntima comigo e com você, até o ponto de que nós estejamos totalmente unidos com Ele, pensando como Ele, querendo o que Ele quer, falando com Ele e fazendo o que Ele faz. Esse é o significado do versículo de permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo não é permanecer no G100 ou na célula. Permanecer em Cristo é permanecer num relacionamento constante, onde eu oro o que o Senhor quer que eu ore, eu quero aquilo que o Senhor quer, eu penso aquilo que o Senhor pensa, porque a nossa vida nós não vivemos mais para nós, vivemos para o nosso próximo, vivemos a nossa vida para Deus, meus irmãos. E quando nós cuidamos e buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você está entendendo que a Bíblia é fechadinha? Que Jesus não veio soltar um monte de metáfora e jogar um monte de texto, não. Ele está falando uma coisa: mantenha um relacionamento comigo, e eu vou atender às suas necessidades e vou usar a sua vida para abençoar as pessoas. Mas mantenha um relacionamento comigo, íntimo, pessoal, individual, profundo, intenso, intencional. Eu quero estar com Jesus. Eu quero ouvir a palavra.
Eu quero pedir conselho, ser aconselhado. Eu quero ser confrontado para eu amadurecer. Foi para isso. Sem confrontação, sabe? Sem confronto, não há maturidade. Sem alguém que olha no nosso olho e fala, olha, você precisa melhorar, tem algumas coisas que você precisa ajustar. Se nós não tivermos alguém que faz isso na nossa vida, nós não amadurecemos. A gente fica um ramo conectado lá na videira que nunca cresce. Mas quando tem confronto, pode ter uma poda, não é verdade? Mas quando você poda uma planta, ela cresce, ela continua a crescer, aí ela dá fruto. Às vezes a nossa vida não está dando fruto, porque está precisando de poda. Está precisando de um irmão mais maduro que chegue, meu irmão, corta isso aqui, melhora esse seu comportamento, se arrepende disso que você está se arrependendo. E aí quando a gente se quebrantar, se humilhar, se arrepender e falar, Senhor, me perdoa, eu quero realmente essa mudança, o fruto vem, porque é natural o fruto vir na vida de um cristão. É natural. Por isso nós precisamos estar conectados com Ele. Deus precisa nos tornar maiores por dentro do que somos por fora. Deus precisa trabalhar no meu e no seu coração primeiro, intimamente, antes da gente brilhar e ser um grande luzeiro. Isso começa no quarto secreto. Isso começa com oração. Isso começa no Mateus 6,6. Isso começa a gente sendo fiel no pouco, e Deus vai nos colocar sobre o muito. E isso não quer dizer muito trabalho, quer dizer muita responsabilidade para abençoar as pessoas. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho um anseio no meu coração de que o Senhor quer fazer muito mais através dessa igreja, através da sua vida, através da minha vida. Eu não tenho dúvida, é um espaço que no meu coração não há dúvida. Mas eu pergunto, Senhor, no que eu tenho feito, que eu tenho sido um empecilho? O que eu tenho feito, que eu tenho sido um empecilho para os jovens da comunidade de Atibaia crescerem, alcançarem essa cidade? O que tem faltado para mim? E constantemente o Senhor fala comigo, eu queria que você fosse mais um homem de oração. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque sempre tem mais espaço para conhecer a Deus. Se nós temos uma vida medíocre, mediana com Deus, não é culpa de Deus, é culpa da nossa responsabilidade. Nós precisamos nos posicionar e mudar a nossa rotina, mudar as nossas prioridades. Está comigo e com você essa responsabilidade, meu irmão. O que nós vamos fazer diante desse chamado de Deus? O nosso coração é o ponto de conexão. Paulo, pode colocar o próximo, por favor? E.M. Bounds, um grande escritor, um livro de oração muito bom. Ele diz assim, o homem e a mulher de Deus são formados em recintos secretos. A sua vida e as suas convicções mais profundas nasceram na comunhão secreta com Deus. A convicção de um cristão nasce quando ele conhece mais Jesus. As raízes, as minhas e as suas raízes profundas, aquelas que estão ocultas, que ninguém vê, crescem quando nós temos um relacionamento pessoal com Jesus. Então sabe aquilo que eu falei lá no começo, sobre nossas palavras, nossas decisões serem sementes que nós lançamos? Elas são constantemente sementes que nós lançamos. Você é um semeador, você é uma semeadora. Mas agora eu queria pegar essa mesma ideia e colocar, você tem sementes na sua mão para conhecer mais a Deus. Deus te entregou milhares de sementes para conhecer o propósito dEle, o coração dEle, orar pelas pessoas, novas orações. E eu pergunto, nós temos semeado essas sementes? Nós temos tido tempo de falar, Senhor, eu quero orar dessa maneira, eu quero me posicionar pela minha família dessa maneira, eu creio que o Senhor pode fazer essas coisas. Ou nós temos passivamente sentado e assistido a nossa vida passar diante dos nossos olhos, reclamando, ser espectador da própria vida. Eu não quero ser espectador da minha própria vida, eu quero ser o protagonista da minha vida, com Jesus Cristo direcionando todos os meus passos. Eu não quero viver uma vida passageira aqui, meus irmãos, eu quero viver uma vida que transforme a vida das pessoas, que as pessoas lembrem e falem assim, olha, um dia o Gustavo falou sobre Jesus para mim, e por causa disso eu tenho meus filhos que conhecem a Jesus. Você não gostaria de ouvir isso? Gostaria? Está na sua mão. O que nos impede? Se a banda quiser subir aqui, por favor. O que impede eu e você de fazermos isso?
O primeiro passo, nós cantamos aqui, eu me rendo para conhecer-te mais. Mas se render na palavra é um discurso lindo. E qual é a atitude que nós temos para nos render? As nossas palavras são frutos do nosso coração. Quando as nossas palavras são amargas, duras, cheias de ódio e desconfiança, o retrato do nosso coração é esse. Nós estamos longe do Espírito Santo, desconectados da videira, olhando somente para si mesmo, e falta uma vida de oração. As nossas palavras são amargas, destrutivas. Nós precisamos humildemente se arrepender, pedir perdão a Deus e falar: Senhor, eu preciso mudar na minha vida. Eu preciso mudar não só as minhas palavras, eu preciso mudar o meu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tua oração não é só: Senhor, muda as minhas palavras. Eu quero ter palavras boas para minha esposa, eu quero ter palavras encorajadoras para o meu filho, eu quero ter palavras. E Deus está falando assim: mas eu preciso do seu coração primeiro. Eu preciso que você se arrependa, eu preciso fechar algumas feridas, eu preciso restaurar o seu coração. Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus tem todo interesse no seu coração, no meu coração. Quando as nossas palavras são amáveis, doces como mel, encorajadoras, humildes, o retrato do nosso coração é esse: estamos próximos do Espírito Santo. Temos uma vida constante de oração, olhando para o que Deus quer fazer na vida das pessoas e também na nossa vida. Sabe, ter palavras boas e ter o coração próximo de Deus não quer dizer ausência de problemas. Quer dizer que mesmo durante os problemas nós vamos enxergar de maneira correta para eles. Nós vamos enxergar não somente como uma montanha intransponível, uma montanha que a gente não consegue passar, mas como um desafio que Deus vai nos dar a saída e nós vamos vencer e vamos poder testemunhar. Como nós olhamos para as situações, para as pessoas, para os relacionamentos, é fruto direto de como está o nosso coração. Se o nosso coração está ofendido, nós não confiamos nas pessoas. Se o nosso coração está entristecido, nós não experimentamos o amor de Deus. Se o nosso coração está amargurado, nós não conseguimos nos render diante de Deus e falar: eu confio em Ti totalmente com toda a minha vida. Queria pedir para você ficar em pé. Eu queria ler um texto com você para a gente encerrar. A primeira pergunta que eu fiz lá no começo, feito para nós aqui nessa noite, é: como estão as nossas palavras? Esse é um filtro muito importante para nós analisarmos como está o nosso coração. E a segunda pergunta que eu queria fazer para nós nessa noite é: o que nós temos dado mais importância? Para o externo ou para o interno? Porque se preocupar muito com o externo, a gente pode terminar como sepulcros caiados, como disse Jesus. Por fora bonitos, mas dentro vazios. Isso é um risco muito grande na vida cristã, meus irmãos. Nós não nos preocupemos mais com o externo do que com o interno, porque um interno organizado, um interno que dá fruto, que está conectado, é natural o externo, é natural a alegria, é natural o encorajamento. Mas hoje, quando eu orava, o Senhor falou com isso no meu coração: tem muitas pessoas que por dentro não estão com o seu coração em paz, não estão conectados com a videira, e têm tentado sustentar algo externo. Mas o Senhor está deixando bem claro para você nessa noite, e para mim também, de que nós temos que estar conectados na videira. E tudo que nós pedirmos para Ele, Ele vai nos dar. Que o nosso único papel é estar conectado com a videira. E outra pergunta que eu queria dizer: na prova da intimidade, como é que nós estamos? Qual nota que você daria para você mesmo? Não é para a gente não julgar o irmão: minha esposa, deixa eu falar. Aqui, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, como disse Davi. Como que está o nosso nível de intimidade com Deus? Há alguma intimidade? Porque isso aqui, meus irmãos, não é intimidade. Isso aqui é alguém falando, você ouvindo de muito bom grado, se reservando o seu tempo, glória a Deus. Mas isso não é intimidade. Isso aqui é o corpo de Cristo reunido, adorando, celebrando, aprendendo, se equipando para abençoar as pessoas. Esse é o culto de domingo. Mas a nossa intimidade com Deus, como é que ela está? Como é que está a sua? Como é que está a minha intimidade com Deus? Eu queria que você abrisse sua Bíblia e nós vamos encerrar lendo esse texto
Lucas 8, 4. Eu não coloquei na projeção porque eu quero que você leia aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 8, versículo 4. Tendo tudo isso que a gente conversou, eu queria só ler. Eu não vou explicar a parábola do semeador, mas eu queria ler com você. Só queria ler e eu queria colocar um desafio para você. Estude esse texto, medite nesse texto essa semana. Lucas 8, 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela, das sementes, caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos então perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Dar fruto é uma tarefa que exige perseverança. O nosso coração precisa ser boa terra. Nosso coração precisa ser limpado para cair numa boa terra, para que o evangelho caindo, a palavra de Deus caindo, não seja roubada, não seja sufocada, não nos falte maturidade. Como diz aqui o texto, creem, mas desistem na hora da provação. Meus irmãos, Deus não quer que nós sejamos assim, amém? Deus quer que nós sejamos a última, ou seja, coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm, guardam ela no coração, dão fruto com perseverança, porque Deus não nos criou para sermos aqueles que desistem, mas aqueles que perseveram, diz a palavra em Hebreus, aqueles que perseveram até o fim. Foi para isso que Deus chamou eu e você, amém? Mas para isso nós precisamos sondar o nosso coração. Então eu queria que você colocasse suas mãos no seu coração agora, fechasse seus olhos e você falasse com Deus agora. Nós vamos dar um tempinho antes de cantar, de adorarmos a Deus, mas eu queria muito que você orasse e você levasse isso a sério, porque é a sua vida, é o seu coração, é o seu compromisso, é o seu desafio, é o seu chamado. Pergunte aí, Senhor, como tem sido, como está a terra do meu coração hoje, Senhor? Como é que estão as minhas palavras, Senhor? Como está a terra do meu coração? Se o Senhor derramasse bênçãos hoje, cairia numa terra boa, Senhor? Ou cairia numa terra sufocada, preocupada com as riquezas, preocupada com o mundo? Oh Senhor, o Senhor quer nos restaurar, Pai. O Senhor quer que o nosso coração seja uma terra boa, Pai. Fale com o Senhor neste momento. Sonda o nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração, Senhor Jesus.